nunca a forcei a estudar, nunca. Desde quando ela iniciou, ela sempre era muito avançada na sala de aula. É tanto que teve um certo ano em que, quando ela estava na sala de aula, acho que foi na pré-escola, no nível 5, ela já estava lendo fluentemente e ela estava numa sala de aula em que a maioria dos alunos estava ainda no processo de leitura, né? Daí eu percebia que ela estava, tipo, farta daquilo, entendeu? Aquilo, só assim, de tipo, só de querer soletrar, de querer apenas cobrir determinadas palavras para melhorar na escrita. Então aquilo já estava, não era mais para ela. Ela estava além daquilo. É tanto que eu cheguei e conversei com a professora e pedi para que a professora apenas, mesmo que não fosse uma coisa especificamente só para ela, se desse ao menos um livro para, enquanto as outras crianças estão soletrando, desse algum livro para ela ler, já seria o suficiente. E assim a professora fez, e tá aí no que deu, né? Ela dizia: eu não quero ir mais para a escola, porque a professora me coloca para, além de soletrar, coloca para cobrir determinadas palavras. Então ela já formava frases, já formava pequenos textos, e assim, de uns trechos apenas, e claro que da maneira dela, né? De acordo com a idade, de acordo com o desenvolvimento que ela se encontrava, o conhecimento que ela se encontrava naquele período. Mas ela chegava em casa reclamando, sim, a respeito disso. É tanto que foi por isso que eu fui conversar com a professora para que mudasse, para que ela não ficasse sem querer ir para a escola, entendeu? Sempre eu imaginei, assim, o meu período de escolaridade, especificamente, os meus pais nunca me forçaram a estudar. E eu tentei, de uma certa forma, ver isso e tentei levar para os meus filhos, entendeu? Principalmente para ela, por ser a primeira e tudo. E sempre eu almejava isso para ela. Sempre como eu falava muito a respeito do conhecimento, que é algo que ninguém pode tirar de nós, e sempre quando nós passávamos pela universidade pública, eu dizia que, olha, um dia você vai estudar aqui. Aí falava como era, mais ou menos, por muitas vezes ter ouvido falar de muitas pessoas, muitas vezes ter presenciado determinados depoimentos, entendeu? E eu sempre comentava muito a respeito do estudo com ela, para que ela tivesse alguns exemplos disso, né? E focalizando sempre que já é difícil muitas pessoas conseguir algo com algum conhecimento, com alguma formação. Imagina a pessoa sem ter formação nenhuma, o quão difícil seria. E ela tinha muita vontade de ingressar no Instituto Federal. Porém, assim, por ver muitas amigas entrando, ingressando e tudo. Então, quando ela entrou, logo no ano que ela entrou, acho que foram alguns dias apenas que ela frequentou lá. Acho que foi só uma semana que ela frequentou. Já na segunda semana, já foi colocado como pandemia. Daí isso foi muito frustrante para ela. Só que assim, como ela nunca passou, nós nunca passamos por isso, período de pandemia e tudo, não sabíamos nem como era que iríamos lidar com esse tipo de coisa. Imaginávamos que ia ser uma coisa rápida, quando na verdade passou mais de um ano ela nessa frustração, teve crise de ansiedade e tudo mais, e a gente foi tentando amenizar. Ela fez terapia até devido a isso, como eu já havia falado, e ela imaginou uma coisa do IF, quando na verdade foi outra. Não teve assistência psicológica, assim, porque lá tem, né, toda a assistência, mas por mais que eu tivesse conversado a respeito, não houve isso, não houve nenhuma assistência a respeito disso, para tentar amenizar essa situação. Outra coisa, quando eu conversava com ela a respeito, ela dizia que
imaginava uma coisa do IF quando na verdade era outra. Alguns professores não eram comprometidos, acho que imaginava assim, por ser um Instituto Federal, por ser público, aí muitos não eram comprometidos com a profissão. Mas, assim, sempre ela nunca deixou de lado de estudar, assim. Foi por isso que, por meio do quadro, foi tipo alavancou, assim. Foi tipo um escape para ela, o quadro. Uma vez que, por meio dele, ela se estimulou mais a cada dia, a cada exercício. Eu ficava assim, muitas vezes eu ficava observando e ficava com um pouquinho de pena, com um pouquinho de dó, mas ao mesmo tempo eu sabia que era isso que ela queria, que ela gosta de se desafiar muito. E isso é uma das coisas que eu mais admiro nela, por mais que haja dificuldades, de uma forma ou de outra, em meio a alguma circunstância ou outra, eu percebi assim que ela tentava tirar de letra cada coisa, entendeu? Cada exercício. Se fosse uma determinada nota ou uma determinada quantidade de questões que acertasse, ela tentava, cronometrava lá e tentava ver quantas ela iria acertar em determinado tempo. A cada dia ela queria se desafiar. Então, isso eu percebi que foi uma ajuda e tanto. O quadro deu uma ajuda e tanto para ela, para que pudesse reverter essa situação, né, das frustrações, das crises de ansiedade. É tanto que ela obteve muito sucesso e isso eu devo ao quadro, todo esse sucesso, toda essa vitória que ela teve.